Boa tarde. Falar dos indicadores que saíram na semana passada e da agenda dessa semana. Indicadores que saíram na semana passada. Estados Unidos segue o nosso cenário de crescimento no longo prazo, crescimento moderado. Números que vieram na semana foram um pouco piores, em curto prazo um pouco pior, então, em função de dados do mercado de trabalho abaixo das expectativas, indicadores de atividade também um pouco abaixo das expectativas, previsão de lucros e receitas das empresas americanas nesse trimestre um pouco pior. Isso criou um sentimento um pouco mais pessimista em relação à economia americana. Não significa, como eu disse, abandonar a ideia de crescimento moderado, tá? Mas vai nessa linha. E tem a realização de lucro, dado que a bolsa nos Estados Unidos, as ações subiram bastante. Europa, dados ainda muito fracos. Nosso cenário de longo prazo é ruim e curto prazo ainda também, né? Piorou um pouco esse sentimento. Japão, essa mudança de política monetária ultra expansionista pode ter reflexo tanto aqui no Brasil como no mundo, principalmente em ativos financeiros reais, ações e commodities, né? Essa é a nossa linha. Então, mais expansão de dinheiro, mais procura por investimentos por toda parte do país, fora que muda essa relação aí de Japão e Estados Unidos são os principais receptores de poupança no mundo. Isso pode acabar afetando aí esse equilíbrio, essa ideia de que vai acontecer no Japão. China, um crescimento, uma ideia de longo prazo ainda bom, mas curto prazo um pouco desse ruído, pelo que eu já tenho falado nas últimas semanas, em relação à questão imobiliária, principalmente, crescimento, mudança no tipo de crescimento, de expansão da economia, tudo isso muda. Brasil, o tema ainda segue sendo inflação, inflação pressionada e crescimento ainda baixo. Então, a ideia, o foco está voltado aí para as novas decisões de política monetária. Nessa semana a gente tem na agenda, no caso dessa terça-feira, IGPDI, da FGV, a gente tem os indicadores de safra no Brasil, Estados Unidos estoque no atacado. Amanhã a gente tem indicadores tem o IPCA no Brasil, então um indicador importante de política monetária, e o relatório, a ata do Banco Central americano, né? Então são os principais números da nossa quarta-feira. Na quinta-feira a gente tem a primeira prévia do IGPM, e a pesquisa mensal de comércio, né, do IBGE. E fora isso, na sexta-feira a gente tem como principal destaque no Brasil o IBC-BR e os indicadores nos Estados Unidos, de preço, de indicadores antecedentes, enfim, né? Vai nessa linha. Obrigado e boa tarde.